Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, como eu disse a vocês, a gente está terminando o livro de Gênesis, né, no capítulo 3, né, e a gente vê aqui no 23, e o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e refugiu, ou seja, colocou uma espada, né, envolvendo o jardim, ou seja, protegendo o jardim, para guardar o caminho da árvore da vida. E veja que tinha uma árvore da vida, né? Deus ele já tinha projetado isso, porque ele sabia que o homem ia cair, ele tinha certeza, porque quem é criador, ele conhece o defeito da sua criação. Por isso que ele deu ainda o que? Optou por duas questões aí. A primeira, a obediência. Vamos testar o homem na obediência. E a segunda, né, a solução, se ele desobedecesse, a solução da desobediência. Por isso que ele é teu advogado fiel e justo. Quando errar, irmão, seja humilde, né? Seja humilde e peça a Deus, né, que Deus ele vai entender você. E não faça mais aquele erro, porque Deus ele é amor, mas ele é justiça. Também sabemos que através dos nossos erros, como a gente viu a queda da serpente, a queda da mulher, a queda do homem, né? E o juízo final de Satanás. Por quê, irmão? Foi decretado tudo isso. O nascimento de Cristo no versículo de número 15 de Gênesis capítulo 3, né? Que a gente vê que da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Isso é um confronto espiritual, esse versículo é um confronto espiritual, né? Que ele fala aqui, porque e porém inimizade entre a sua descendência, veja, inimizade entre a sua descendência. Por quê? Porque Deus também viu que ia haver sim uma invasão espiritual por Lúcifer, né? Para destruir os humanos. Veja que ele diz assim, porém inimizade entre ti e a sua descendência. Então o projeto de Satanás, ele permanece de pé, irmão. Tome cuidado, ele permanece de pé porque ele tem raiva, porque ele perdeu a sua glória, ele perdeu. E você vê que ele foi tão abençoado por Deus, ele foi tão abençoado por Deus em poder, em glória e tudo, que Deus ali já estava se preocupando com a prisão dele. Como eu digo a você, Deus está à frente da ciência 1000 vezes. A ciência está na nossa frente 20 vezes. Então Deus ali ele projeta Jesus Cristo já estava ali, o Espírito Santo já estava também ali, porém ainda não estavam ainda o quê? Executando as suas funções, né, intervindo em nossas vidas, entenda só. Que funções dessas? É a função da intervenção para nos ajudar, para nos mantermos de pé diante da vontade de Deus. A vontade de Deus, meu irmão, é que o homem viva, porque senão ele não tinha feito a árvore da vida. Entenda isso. Entenda isso pelo Espírito Santo. A vontade de Deus, Satanás não quer que eu diga isso, mas eu vou dizer e você vai repetir comigo. A vontade de Deus é que ele quer que eu viva eternamente. E Satanás ele não vai morrer, ele vai viver eternamente, porém sofrendo, porém castigado. Toda a sua eternidade vai ser de sofrimento. Você quer isso para você, irmão? A gente não aguenta um agosto de meia hora, imagina uma eternidade. Então se entrega a Jesus Cristo, você que não é crente, você que vai ouvir esse vídeo, você que tem um parente aí cristão, que tem algumas pessoas da sua família que tem dúvida, e houve uma exigência. Lembra ao pai de família que ele queria uma família estruturada, mas nem todo da sua família é como ele queria. Lembra isso, mas que ele sempre tem uma esperança que Deus vai mudar a vida dele, da sua família, da vida dele. Então, Deus ele criou o projeto. Agora, dói muito, dói você fazer um projeto e alguém querer, meu irmão, destruir. Você é um projeto de Deus e alguém está querendo destruir porque tem raiva agora de Deus, porque ele quer ser maior do que Deus. Está entendendo agora que a intervenção é espiritual, irmão? Aqui em cima da nossa, em cima das nossas cabeças,
nos ares, onde os pássaros voam. Existe uma batalha espiritual, irmão, para te tirar da presença de Deus, para me tirar. Por isso que existe tanta abominação, homens ridículos em fazer gesto, em chamar palavrão. Tudo que Deus fez santo, Satanás quer o quê? Satanás quer, vamos dizer assim, tudo que era puro, Satanás quis agora o quê? Colocar impurezas para que aquilo não seja. Você é puro de Deus. Olha no espelho e vê o brilho dos teus olhos, irmão. Olha o quanto tu pode enxergar isso. Aquele que não tem visão, que é cego, apalpa seu corpo e diz: eu não estou vendo, mas eu sinto que eu sou um homem ou uma mulher de Deus. Eu sou uma criança de Deus, eu sou um jovem de Deus. Eu sou um ancião de Deus. Vê que coisa interessante isso, irmão. Então, o desejo de Deus, ele agora protege ali o jardim, por quê? Porque existia ali a fonte da salvação. E esse jardim ninguém encontra, irmão. Esse jardim, ele tem um braço, ele tem um rio só. Esse jardim, meu irmão, quando você lembra, espírito, alma e corpo, e tudo é espiritual, você vê que Deus, para fazer o homem, ele precisa de quê? Da água. A água não é o H2O, como a gente aprende na escola, isso aí é uma fonte, uma pontuação para a água, para uma identificação da água. Mas a água, meu irmão, ela também é espiritual. Isso é muito profundo, irmão. Por que é espiritual? Porque a tua alma não vive sem a água. A tua alma não vive sem a água. Por isso que o teu corpo foi formado da água. E através da extração do barro, do pó, vê o que? Vê a alma. Então essa água, ela é espiritual. Por isso que o ser humano não vive sem água. Você é cientista, você não vive sem beber água. Você teólogo, você não vive sem beber água. Então a água é espiritual, irmão. Por isso que se essa fonte natural acabar, aleluia, nós morremos. Os nossos corpos morrem. Por isso que a alma, ela é tomada para o céu, porque foi feito da fonte divina, irmão. A água só existe um meio desse mar, que a ciência não descobriu, e nem vê o termo do mar, a profundeza do mar, porque esse rio ele é emergido, aleluia, pela graça de Deus. Isso é imensidão demais espiritual, por isso que tem um monte de seres vivos dentro dele, peixes, seres que a gente nem viu, besta-feras do mar, né? Isso não quer dizer que o animal é um demônio, não, irmão, é a besta-fera do mar, porque ela é um animal forte, esquisito. Temos que entender as classificações dos animais. Você vê que a inteligência do homem é tão tremenda no jardim que Deus começa a dar nome aos animais. O sopro de Deus estava ali, o Espírito de Deus estava com Adão. O Espírito de Deus está com você, cientista. O Espírito de Deus está com você que faz o curso técnico. Você que é professor de um curso técnico. Você que é formado na universidade, é professor na universidade mais graduada aí dos Estados Unidos, Harvard, não sei nem pronunciar. Né? Outras e outras. Você, motorista, a sua inteligência de dirigir um carro é de Deus. Então presta a Deus, um culto a Deus. Quando se fala em Deus, você tem medo. Deus, ele te ama, ele te deu inteligência, ele te deu sustento. Aleluia. Então a gente começa a entender aqui que Deus agora tem um cuidado naquele jardim, irmão. Ele protege aquilo ali porque existe a forma. Sim, agora provando que você foi criado por Deus. Eva agora e Adão é tirado da terra para quê? Para procriar. Lembra daquela profecia do capítulo 2 e o versículo 19 de Gênesis, né? Que está lá que o homem unirá seu pai à sua mãe. Isso era uma profecia, irmão. Então por isso que a queda do jardim, ela também teve um propósito divino. Teve um propósito divino. Então quando as tribulações virem a mim, na tua vida, irmão, tem um propósito divino. Tu está na direção de Deus. Você está na direção de Deus. Se você está na direção de Deus, meu irmão, essa queda que está sobre a tua vida hoje aí, meu irmão, tem uma história, irmão. Uma história divina. Então tu tem que entender que Deus, ele faz da forma dele. Ele diz assim que não poupou o seu próprio filho, irmão. Porque ele sabe que a astúcia do inimigo para te tirar da presença dele é grande. Por isso que ele quer conhecer o teu coração, a tua fidelidade com ele. Eu vou conhecer o coração de Walter, eu vou conhecer o coração de Lucas, de Michael, de Lúcia, de todos os irmãos, de Isabel, de Ruth,
de todos, eu vou conhecer o coração deles. Por quê? Porque Deus precisa conhecer o que tem dentro do teu coração para com Ele. Se você acredita nele ou não. E a importância, irmão, nessa hora é conhecer a Deus. Por isso que eu estou dizendo, Deus amou o mundo. A Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Quando Deus te fez, Ele fez com amor. Ele não fez para ver você sofrendo aí não, irmão. Ele não fez você, irmão, para estar dizendo que nada está dando certo na minha vida. Não. Te preocupa com isso não, irmão. Te preocupa em ter uma vida de santidade e dizer assim, ainda que Ele me mate, eu não vou esperar. Te preocupa enquanto tu morrer hoje aqui, tu vai direto, sabe para onde? Para o seio de Abraão, irmão. Te preocupa para onde Deus vai te levar. Porque a Bíblia diz, eu estava lendo com alguns irmãos ontem, e é até bom a gente rever isso, né? Uns irmãos meus, Paulo, né? E o David e outros irmãos, a gente estava vendo isso e Deus estava me dando uma clareza tremenda, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Né? E Deus mostrando a gente ali à noite, a gente unido em espírito, meu irmão, Deus fez presente, coisa maravilhosa, a sua mãe ali, e a gente sentiu a presença do Espírito Santo. Né? O David diz, rapaz, eu quase ia sendo batizado. Isso é a glória de Deus, irmão. Homem nenhum tem isso. Então Deus ali nos revelava mais e mais na sua palavra. E ali a gente vê que há uma necessidade sim de buscar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua força, irmão. Por isso que quando as dificuldades vêm, não é para te entristecer não. É para te moldar, é para te fazer sentir que Deus te ama e Ele quer uma intimidade mais forte contigo. A intimidade com Deus, meu irmão, é na prova. A intimidade com Deus não é só na vida boa, não. Irmão, mas eu vou ver só na prova. Não, irmão, tudo tem um tempo nessa terra. E Deus, Ele está preparando algo bom para mim, para você. Deus, Ele é justo. Mas também se for para eu morrer mendigo como Lázaro, que eu morra mendigo, se eu vim para cá para ser um mendigo, mas que eu quero ser um mendigo cheio da presença de Deus. Se eu for uma pessoa que estou com câncer, que eu estou morrendo, mas eu quero estar com a presença de Deus, porque é o que importa, porque Ele diz que o corpo vai voltar ao pó, irmão. Então o corpo não tem, quem está morrendo é o corpo. A tua alma nunca vai morrer, o teu espírito nunca vai morrer, porque eles são unidos a Deus. Por isso que há um julgamento e a Bíblia diz assim, lá a gente sentindo a presença do Espírito Santo, e a Bíblia diz assim, e os mortos ressuscitarão primeiro. Irmão, nunca morreu, estavam dormindo. Os mortos ressuscitarão primeiro quando ouvir o soar da trombeta. Por isso que Deus preparou esse projeto lindo, irmão. Mostrou o projeto dele. O projeto de Satanás é destruir, que você não tenha um conhecimento certo, que você escute só gritaria. Pessoas que... Então, não estou falando dos meus irmãos que têm uma pregação que fala em volume alto, porque eu gosto de pregar em volume alto, vocês já deram para notar isso. É da minha natureza, é da presença, né, do meu corpo que está o que servindo a Cristo. Mas eu amo os meus irmãos. Eu não estou dizendo aqueles que gritam, irmão. Para ganhar o povo no grito, não. Mas para que o povo sinta a presença do Espírito Santo dentro da vida. Então veja só, uma coisa que eu acho interessante é que Moisés ele cita isso. Moisés diz, é bom que era... Josué agora diz, Josué diz para Moisés, quer que eu pare? Tem alguns lá falando em mistério, tem alguns lá sentindo a presença, quer que eu pare? Aí Moisés olha para Josué, Josué, para com isso, Josué. Que bom seria que todos tivessem o Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito de Deus essa manhã está te tocando, irmão. O Espírito de Deus agora está dizendo a você, tenha calma que essa prova vai passar. O Espírito de Deus está dizendo assim, tira todo o peso desse mundo das tuas costas, porque você não pode levar. O Espírito de Deus está te levando, irmão, a um conhecimento divino. Dobra o teu joelho essa manhã e diz a Deus, fala comigo, Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Um abraço do teu irmão em nome de Jesus. Amém?